Lição 2: A verdadeira realidade. Nesta lição estudaremos desejo e intenção, intenção com a finalidade de receber e intenção com a finalidade de doar, percepção do eu e o mundo fora de mim, o que é doação. A que se refere, exatamente? Esta partícula pequena, que voa na velocidade da luz, se encontra em curso de colisão. Nosso amigo microscópico vai se estatelar contra um átomo de plutônio, fissionar seu núcleo e liberar uma enorme quantidade de energia. Vai ser uma explosão. Uma explosão atômica. Sim, assim acontece, mais ou menos. Um isênio nêutron se encontra com um núcleo de urânio ou plutônio a uma velocidade relâmpago, o núcleo se divide e libera de seu interior uma energia atômica enorme, uma energia que se pode utilizar para coisas terríveis tais como as que vimos no fim da Segunda Guerra Mundial, ou para necessidades boas e úteis como a investigação e a medicina. Se pode dividir um núcleo para matar, se pode dividir um núcleo para reviver, tudo depende da intenção. A intenção, amigos, aí está o assunto. Coloquem os cintos de segurança, chegou o momento de submergir nas profundezas da criação, ao lugar onde atuam as forças mais delicadas, mais abstratas, mais ocultas, e também, mais potentes da realidade. Bem-vindos ao mundo das intenções. A vida em nosso mundo nos ensina que quanto mais abstrata é certa força, maior é a potência que se encerra em seu interior. Pensem, por exemplo, em um grande bastão de madeira, quanto dano se pode provocar com ele ou quanto benefício se pode extrair dele, em comparação com o dano ou benefício que se pode extrair de um pequeno núcleo de átomo de urânio. O átomo, que é invisível a olho nu, está carregado de uma potência incrivelmente maior que a de um bastão de madeira. Imagine, então, quanta energia existe em forças abstratas maiores que as do átomo, nossos pensamentos e nossas intenções. Como temos dito, apertem os cintos, isto será um estouro. Para compreender o que significa a intenção segundo a sabedoria da Cábala, primeiro devemos esclarecer um ponto importante a respeito da matéria da criação, o desejo de receber. Na lição anterior e durante todo o curso, aprendemos que nossa natureza, o desejo de receber, oculta o Criador de nós. O desejo de receber quer somente receber, o Criador quer somente dar, e esta contradição é a que nos impede de revelar o Criador. Os cabalistas escrevem que a ocultação ou a revelação do Criador se medem segundo nossa semelhança a ele. Quanto mais a criatura doa, mais o Criador se revela a ela. E vice-versa, quanto mais se encontra a criatura sob a influência da força de recepção que há em nela, mais se oculta o Criador dela. A conclusão lógica de tudo o que foi dito é que devemos corrigir o desejo de receber. Assim, se invertemos nossa natureza de recepção para doação, se revelará para nós a realidade espiritual e com ela todo o bem da criação. O desejo de receber não é a origem do problema e não é isto que temos que corrigir. O desejo de receber não é nem bom nem ruim. O desejo de receber é a matéria da criação, matéria e nada mais que isso. A corrupção é que exige correção, não é o desejo de receber, mas sim o modo de uso que damos a este desejo. A correção, segundo a sabedoria da Cábala, é a mudança do uso do desejo, de recepção para doação. O modo de uso do desejo de receber, na sabedoria da Cábala, se chama intenção. Segundo a sabedoria da Cábala, se pode utilizar o desejo de receber de dois modos para benefício próprio. Para benefício do próximo. O uso do desejo de receber para benefício próprio se chama receber com a intenção de receber. O uso do desejo de receber para benefício geral se chama na sabedoria da Cábala receber com a intenção de doar. Um ato com a intenção com a finalidade de doar significa um ato que não tem sequer o mínimo pensamento em benefício próprio. Assim como o Criador, que é integralmente doador, e não tem interesse próprio nenhum, assim tem que ser a ação de doação da criatura. Acontece que enquanto nos encontramos em nosso mundo, todas as ações que fazemos estão contaminadas obrigatoriamente pelo ganho pessoal. Inclusive uma mãe que dá de si mesma a seus filhos, o faz por cálculos de seu próprio benefício. No artigo, A Entrega da Torá 13, escreve Baal Hazulam: cada movimento que o indivíduo faz, o faz por amor próprio, o faz por alguma recompensa que voltará para ele e o beneficiará, mas fazer qualquer movimento ou incomodar-se somente por amor ao próximo, ou seja, sem nenhuma expectativa de alguma recompensa que volte a ele, é algo para ser evitado, sem dúvidas por parte de sua natureza. Não existe em nosso mundo exemplo algum de trabalho com o desejo de receber com a intenção de doar. Todos os seres humanos em nosso mundo atuam com a intenção de receber. Para compreender o que significa a intenção com a finalidade de doar, devemos adquirir mediante o estudo da sabedoria da Cábala, aprender como trabalhar com o desejo de receber, não para benefício próprio, senão para benefício geral. E até que consigamos isso, não poderemos compreender o que significa a intenção com a finalidade de doar. Para resumir, não é o desejo de receber que está corrupto, mas a intenção. Ou melhor, a intenção com a finalidade de receber. Quando os cabalistas escrevem que o desejo de receber é o que há para corrigir, abreviam o conceito. Como todo material na criação, o desejo de receber não pode ser bom ou ruim. Em termos de bom ou ruim se pode julgar somente o modo de uso do indivíduo do desejo de receber, ou seja, a intenção com que o usamos. A espiritualidade é alcançada como qualquer outra coisa com o desejo de receber, mas o desejo corrigido com a intenção de doar. Como aprendemos na lição anterior, não podemos falar de algo como é realmente, mas sim como o percebemos com o desejo de receber. O Criador, a espiritualidade também, o percebemos mediante o desejo de receber, mas com o desejo corrigido com a intenção de doar. Caso tenham se perguntado como se relaciona isto com a percepção da realidade, esta é a resposta: a intenção com a finalidade de receber, é o programa segundo o qual o desejo de receber trabalha em nosso mundo, e é isto que oculta de nós a realidade espiritual. Para revelar a realidade espiritual, devemos corrigir a intenção, converte-la de com a finalidade de receber para com a finalidade de doar.
A condição da transição da percepção da realidade material para a realidade espiritual reside na correção da intenção. A sabedoria da Cábala se chama sabedoria do oculto, entre outras coisas porque se ocupa dos estratos internos do homem que somente são revelados para ele mesmo e ocultos dos demais. A sabedoria da Cábala se ocupa dos pensamentos, dos desejos e das intenções do homem. Devemos nos dirigir para o nosso interior. Aí, em nossos desejos e nossas intenções, se encontra o lugar de trabalho, e aí a espiritualidade nos é revelada. Nenhum ato externo, seja qual for, revelará a realidade espiritual, enquanto estivermos com a intenção incorreta, com a intenção com a finalidade de receber. A mudança que devemos passar é interna, a mudança de nossas qualidades internas, a mudança da intenção. Teste-se. Qual é a intenção com a finalidade de receber, e qual é a intenção com a finalidade de doar? Um mundo completo fora. Grande. Nos Estados Unidos da América tudo é grande, os espaços são imensos, as torres que arranham seus céus são altas, as possibilidades também para quem entra por suas portas, e se não forem suficientemente grandes, sempre se pode aumentá-las um pouco mais. Há algo comovedor nesta ansiedade pelo grande. Talvez porque é tão básica, e talvez porque ao final do dia tem lugar no coração de cada um de nós. Além disso, a loucura de grandeza americana não é senão outro exemplo da perseguição constante e inútil de toda a humanidade por algo maior. Tal como dizem os anciãos de Manhattan, não importa quão grande é o arranha-céu, nunca será suficientemente grande. Segundo a sabedoria da Cábala, é natural que queiramos mais. A verdade é que não há algo mais natural que isso. O Criador, a natureza, nos criou para que desfrutemos de todo o bem da criação. Mesmo assim, em vez de receber tudo, recebemos somente um pouco. Em vez da imagem ampla e completa da realidade, nos é revela uma imagem restrita e parcial. Pensem, nem ao menos sabemos o que acontecerá dentro de alguns minutos. Não é de se assombrar que profundamente, em cada um de nós ainda há uma sensação de que se pode mais. Não é em vão, ao longo da história tentamos descobrir partes adicionais da imagem completa, entender mais profundamente a realidade na qual vivemos. A vontade de revelar mais profundamente além de nossas ferramentas sensoriais comuns nos conduz a um beco sem saída. Não importa quanto mais se expanda nossa imagem da realidade, afinal de contas, esta imagem seguirá sendo muito limitada. Por quê? Pois o mecanismo de nossa percepção da realidade está dirigido por nossa intenção egoísta, a intenção com a finalidade de receber. Todo o tempo estamos centrados em nós mesmos, no benefício que ganharemos em toda a ação, e por isso, nossa percepção da realidade se limita aos limites de nós mesmos. Como nosso desejo e nossa memória trabalham segundo a intenção com a finalidade de receber, estamos limitados como células individuais, à percepção de uma imagem limitada e estreita de toda a realidade. Para sentir toda a realidade espiritual, devemos ampliar nossas capacidades sensoriais. Ver gráfico 7, assim, conectar-se aos desejos dos demais, não é algo tão fácil. Para fazê-lo, devemos sentir seus desejos como se fossem os nossos. E a única maneira de fazê-lo é mudar a intenção que se sobrepõe ao desejo, da intenção interna egoísta com a finalidade de receber, a intenção com a finalidade de doar. Somente com a intenção com a finalidade de doar poderemos sentir o desejo exterior. E somente conectando a nós os desejos do próximo poderemos descobrir a imagem da verdadeira realidade. Segundo a sabedoria da Cábala, a regra, ama a teu próximo como a ti mesmo, não é uma lei moral com o propósito de nos obrigar a tratar bem ao próximo, mas uma lei da natureza que temos que cumprir para descobrir a realidade espiritual completa. Assim como o Criador controla a criação como sendo um só corpo, que todas suas partes estão conectadas entre si em laços invisíveis de amor, assim também nós temos que conectar-nos entre nós, segundo a regra de ama a teu próximo como a ti mesmo. A correção da intenção com a finalidade de receber para com a finalidade de doar, de fato, é a correção de nossa atitude para com o próximo, de um objeto que uso para minhas próprias necessidades a uma verdadeira parte de mim mesmo. E como temos dito, a correção da atitude para com o próximo é a condição da revelação da realidade espiritual. Agora podemos entender qual é o benefício na forma na que percebemos a realidade. Precisamente a imagem da realidade que separa o nosso eu de tudo o que se encontra fora de nós nos permite fazer o trabalho de conexão e assemelhar-nos ao Criador. Se tivéssemos sido criados em uma imagem de realidade na qual existe somente eu, não poderíamos realizar a correção necessária, e se fossem criados em uma imagem de realidade na qual todos já estivéssemos conectados em um só desejo comum, nos faltaria o desejo independente de mudar a intenção. Em resumo, para captar a realidade verdadeira, o mundo da verdade, devemos sair de nós mesmos e começar a conhecer o que há realmente. Então revelaremos que a vida não depende do corpo do indivíduo, de seus sentidos, de seu desejo egoísta interno ou de sua memória. A vida depende unicamente da medida em que se anexa, se conecta a si mesmo tudo o que supostamente se encontra fora da pessoa, aos desejos alheios. Baal Hassulam escreve sobre isto em uma das cartas que escreveu a seus alunos 14, e não lhe falta nada, além de sair ao campo que Deus abençoou, e juntar todos aqueles membros cansados que caíram de sua alma e uni-los em um só corpo. E no interior desse corpo íntegro Deus depositará sua Sheshna, divindade permanentemente, sem cessar. E a fonte da grande sabedoria, e rios superiores de luz, serão como mananciais incessantes. Teste-se. Que relação há entre os desejos do próximo e a percepção da realidade espiritual? Que justo. Tomara pudéssemos unir toda a humanidade em um só corpo para poder abraçar a todos. Estas palavras calorosas e sábias da boca do Rav Kook, além de ser uma pequena degustação do oceano de sabedoria deste cabalista gigante, resume todo o processo de correção que temos que passar.
Cada um de nós tem que adquirir a intenção com a finalidade de doar, sentir os desejos do próximo como se fossem seus próprios, e unir a toda a humanidade em um só corpo. E nesse corpo unificado, se revela o único Criador. Em um mundo tão egoísta e intenso como o nosso, é muito difícil ver como é possível acercar-se a tais graus de conexão, e como viver neles. No entanto, cada momento que passa parece que o trem voa precisamente para o lado contrário. O Homo sapiens do século XXI está centrado em si mesmo de maneira obsessiva. Um exemplo incrível disto é o de uma senhora de Taiwan que comprou um vestido de noiva, alugou uma sala de eventos e se casou consigo mesma, incrível, mas real. Ou pensarão vocês movendo a cabeça de lado a lado o que significa esta totalidade? Somente temos que mudar os desejos obscuros por outros desejos cor-de-rosa e descobrir que nem todos estão tão submersos em si mesmos. A prova está aí, há ainda quem se preocupe com os desvalidos, e quem ajude sem recompensa aos enfermos e se preocupe pelo bem-estar de novos imigrantes. Nós também temos doado dinheiro, tempo e energia, mais de uma vez. Em resumo, o espírito voluntário não acabou no mundo. Este tipo de argumentos somente enfatizam a perspectiva diferente da Cábala. Segundo a sabedoria da Cábala, não há pessoa em nosso mundo que não esteja motivada, em cada uma de suas ações por cálculos de benefício próprio. Cada um de nós, cada pessoa sobre a face da Terra, funciona segundo um programa interior que lhe obriga a preocupar-se por si mesmo. Às vezes, os cálculos são complexos e é difícil identificar a motivação real atrás da ação, mas também nestes casos, o incentivo é o mesmo incentivo, benefício próprio. Por exemplo, uma pessoa que faz caridade em segredo pode ser que o faça partindo do pensamento que algum dia ele mesmo ou alguém de sua família podem estar em uma situação similar. Através de sua generosidade, se tranquilizar, pois, se estiver numa situação igual, haverá quem lhe ajude também, para não falar do orgulho que acompanha este tipo de ação, esta também é uma digna recompensa para o desejo de receber. Cada ação de entrega em nosso mundo está motivada por interesses de recepção. Neste assunto, e não somente aí, este discernimento dos cabalistas é pungente, ou se trabalha com a intenção com a finalidade de receber ou se trabalha com a intenção com a finalidade de doar. E em nossa realidade, neste mundo todos trabalhamos com a intenção de receber. A intenção é o principal. Não importa que ação se faça, mesmo que partamos o céu com orações pela paz no mundo, salvemos os golfinhos da extinção, protejamos os direitos dos refugiados, se a intenção que se encontra por trás desta ação é, em que posso me beneficiar. Não se trata de um ato de doação. Não é deste tipo de doação e entrega que se refere à sabedoria da Cábala. A intenção é o que devemos corrigir, nossa atitude interna mais profunda com respeito ao próximo. Devemos sair do cálculo de benefício próprio e viver segundo o cálculo do benefício geral, chegar ao estado no que sentimos que os desejos do próximo são realmente iguais aos nossos. Isto é doação de acordo com a sabedoria da Cábala. E somente quando a alcancemos, se nos abrirá a imagem do mundo espiritual. Não se trata de uma mudança simples. Temos que mudar nossa própria natureza. Obviamente não é algo que possamos fazer por nossos próprios meios. Para isso, nos foi entregue a sabedoria da Cábala. Daqui podemos entender a diferença entre a sabedoria da Cábala e as teorias morais. Durante a história, muitos apontaram o ego como a origem de todos os problemas. Não há que ser cabalista para entender que se soubermos controlar corretamente o ego, nossa vida será muito melhor. Diferentemente da sabedoria da Cábala, a solução que os diferentes métodos morais oferecem é uma ação direta contra o ego, diminuindo-o, trancando-o em uma caixa, não o deixando aflorar. Mas o ego é mais forte que qualquer intelecto humano. Não há caixa que possa prendê-lo, e não há método que o possa diminuir. Segundo o plano da criação, o ego tem que crescer, e cresce. O melhor exemplo da falta de capacidade de reprimir o ego e a impotência dos métodos morais é o sistema educativo. O sistema educativo tratou de impor às crianças a conduta apropriada durante anos, e o sofrimento das crianças começou a borbulhar lentamente como lava incandescente. Hoje, o vulcão entrou em erupção. Segundo a sabedoria da Cábala, não tem nenhum sentido exercer atos diretos contra o ego. Em vez de tentar reprimi-lo ou restringi-lo, os cabalistas nos ensinam como usá-lo corretamente, como adquirir, acima dele, uma intenção diferente, a intenção com a finalidade de doar. Nesta intenção, juntamos em nós os desejos dos demais, ampliamos nosso vaso de recepção e conseguimos a realidade espiritual. Teste-se. O que é a doação segundo a sabedoria da Cábala? Resumo da lição. Pontos principais. O desejo de receber por si mesmo não é nem bom, nem ruim, é a matéria da criação. O bem e o mal se medem unicamente em relação ao uso que damos ao desejo de receber, em benefício próprio ou em benefício do próximo. O uso do desejo de receber em benefício próprio se chama intenção com a finalidade de receber. O uso do desejo de receber em benefício do próximo se chama intenção com a finalidade de doar. Cada pessoa em nosso mundo trabalha segundo a intenção com a finalidade de receber. Para mudar a intenção com a finalidade de receber, temos que estudar a sabedoria da Cábala. Corrigindo nossa atitude para com o próximo, da intenção com a finalidade de receber à intenção com a finalidade de doar, conectamos a nós os desejos do próximo, ampliamos nossos vasos de recepção e captamos a realidade espiritual no CLI, vaso corrigido. A diferença entre a sabedoria da Cábala e outros métodos morais é que na sabedoria da Cábala não se reprime o desejo sem corrigir a intenção. Termos. Intenção, a forma de uso do desejo de receber. Intenção com a finalidade de receber, o uso do desejo de receber para benefício próprio. Intenção com a finalidade de doar, o uso do desejo de receber para benefício do próximo.
Correção, mudança do uso do desejo da intenção com a finalidade de receber para a intenção com a finalidade de doar. Doação, estado no qual sentimos os desejos do próximo, são como próprios. Perguntas e respostas. Pergunta, o que é a intenção com a finalidade de receber, e o que é a intenção com a finalidade de doar? Resposta, intenção com a finalidade de receber é o uso do desejo de receber em benefício próprio. A intenção com a finalidade de doar é o uso do desejo de receber em benefício geral. Pergunta, qual é a relação entre os desejos do próximo e a percepção da realidade espiritual? Resposta, para poder sentir a realidade espiritual, devemos ampliar nossos vasos de recepção. Devemos sair do cálculo egoísta e estreito do benefício próprio e conectar-nos aos desejos dos demais. Pergunta, o que é doação segundo a sabedoria da Cábala? Resposta, um estado no qual sentimos os desejos do próximo como nossos. Sequência lógica. Ordem do desenvolvimento do curso. Aprendemos que a sabedoria da Cábala é o método de revelação do Criador às criaturas neste mundo. Aprendemos que com a finalidade de revelar ao Criador, devemos mudar a intenção de com a finalidade de receber para com a finalidade de doar. Na próxima parte, estudaremos como mudar a intenção.